Queridos irmãos, muito boa noite. Mais uma sexta-feira, nós estamos aí. O tempo está começando a esfriar, não é? Então dizem que quando aumenta o frio diminui a fé. Não quero crer que isso aconteça aqui, mas diz que o frio vai aumentando, a fé vai diminuindo. O pessoal fica em casa e fala, eu não vou hoje, não, eu não vou não. Ou então vira espírita de 6 horas. Vocês conhecem espírita de 6 horas? É aquele que manda alguém da família, vai e falava 6 horas lá para nós aqui, que nós não vamos não. São os espíritas 6 horas. Bom, vamos começar a reunião. A Valéria hoje vai fazer a palestra. Nós vamos fazer a prece para dar início então aos nossos estudos. Querido Jesus, mais uma vez aqui nos reunimos em teu nome, em nome de Deus, contando com a presença dos bons espíritos que nos ajudam a compreender cada vez mais as regras que regem o universo, que regem a todas as coisas e nas quais nós devemos nos integrar e nos harmonizarmos para estarmos tranquilos, seguros, sabendo de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde nós estamos indo. Muito obrigado por mais esta oportunidade e que em teu nome, Jesus, e sobretudo em nome de Deus, com a ajuda e a presença dos bons espíritos, que nós possamos iniciar os nossos estudos da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E com vocês, Alba Valéria. Alba Valéria é nome artístico, é Valéria Cristina. Alba Valéria é nome de artista de novela mexicana, né? É, com certeza. Novela Alba Valéria, que coisa horrível. Bom, boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. E realmente, né, nos dias de frio, para mim, então, que sou muito friorenta, é o dia que a gente realmente prova a nossa fé, né? Mas é muito bom a gente aproveitar todas as oportunidades que a gente tem de estar aqui na Casa Espírita, estudando essa doutrina que, como eu digo, é uma maravilha, porque realmente nos esclarece, nos consola. E hoje eu escolhi para a gente estudar e refletir juntos sobre um assunto que interessa a todos nós e até motivada por na semana passada, no nosso curso da terça-feira, que nós estávamos falando sobre o sono e os sonhos, né? O que acontece com a gente quando a gente dorme. Então, eu trouxe aqui, é claro que a gente não vai conseguir estudar todas as questões, todo esse capítulo aqui que trata da emancipação da alma, porque vai aqui da questão 400 até a questão... é bem extenso, ó. Tem bastante questões aqui para serem estudadas, até 455, quer dizer, são mais de 50 questões que tratam desse assunto da emancipação da alma. E é um assunto muito interessante, porque quando a gente começa a estudar, a gente vai percebendo com o estudo da emancipação da alma que realmente nós somos espíritos encarnados, que estamos aqui, somos inteligências em desenvolvimento, encarnados em corpos. Nós não somos corpos com espíritos, não, ao contrário, nós somos espíritos que temos um corpo. E nesse processo da emancipação da alma, fica claro essa diferenciação do espírito, dos dois seres, né? Nós, completo, o homem é um espírito e tem um corpo quando está no seu estado, como nós estamos encarnados. Então aqui a gente vai ver que esse processo do sono e dos sonhos é um processo que acontece conosco todos os dias. Esse processo nós vamos passar por ele todas as noites em que a gente dorme. Por isso, a gente vai observar aqui, e a ciência já vem comprovando isso hoje, a importância do sono na vida, né, na nossa vida. Então, Kardec começa na questão 400, perguntando o seguinte: o espírito encarnado permanece voluntariamente no envoltório corporal? E a resposta dos espíritos é como perguntar se o prisioneiro está satisfeito sob as chaves. O espírito encarnado aspira incessantemente à libertação. E quanto mais grosseiro é o envoltório, mais deseja ver-se desembaraçado. E a gente pode fazer uma comparação que esse processo aqui, para nós espíritos, é uma liberdade condicional. Porque nesse momento nós temos, no momento do sono, em que o corpo está em repouso,
O espírito não, o corpo, no momento do sono, o que acontece? O corpo está repousando. O corpo, a matéria, precisa desse refazimento para os seus órgãos. A gente sabe que durante a noite, durante o sono, são liberados hormônios do crescimento. É importante essa fase para as crianças. Mas é nesse momento em que a gente tem essa liberdade. O espírito não precisa dormir. O espírito não dorme. O espírito está sempre em atividade. Então, nesse momento, ali é uma liberdade condicional que nós temos. E é uma liberdade condicional e estamos condicionados a quê? A ter que voltar para o corpo. Porque nós estamos aqui com uma tarefa a cumprir, com uma missão. Porque senão a gente provavelmente, ia querer ficar lá, a gente não ia nem querer reencarnar. Então a gente tem esses momentos de liberdade, mas é como se fosse realmente uma liberdade condicional, condicionada ao nosso estado encarnado. Então é uma liberdade relativa e que para o espírito é muito importante, porque é nesse momento que ele se desprende um pouco dessa materialidade, que é o corpo físico. Então é importante, a gente sabe da importância do sono. A gente morre mais rápido quando não consegue dormir bem do que quando a gente não se alimenta. A gente precisa da água, a gente precisa da comida, sim, do alimento. Mas é mais importante para o espírito esse momento de liberdade e é muito importante, porque é um momento que a gente tem para se reabastecer de energias, de reforço, né, na nossa caminhada. Tanto que muitas vezes a gente já experimentou isso, a gente vai dormir com um grande problema, com uma grande dúvida e de repente de manhã a gente acorda com a solução daquele problema. É exatamente nesse período de emancipação em que a gente deixa temporariamente, né, se desliga do corpo, que a gente vai ter essa vida espiritual, que é a principal, que é a que nós temos. Então nós vamos ter contato com os nossos entes queridos, com os nossos anjos da guarda e também, por outro lado, com os nossos desafetos. Aqueles sonhos, aqueles pesadelos, que a gente acorda com aquele mal-estar, porque foi tão forte aquela experiência para o espírito que o corpo ele registra. Porque nós estamos ligados, o espírito ele não se desliga totalmente do corpo, ele se emancipa, ele deixa o corpo, mas fica ligado por laços fluídicos àquele corpo. E o desligamento ele não é total, esse desligamento ele é total quando é a morte, né? E como a gente vai ver aqui, a gente não deveria se espantar tanto, né, nem sofrer tanto com esse processo da morte, porque a gente, na verdade, ensaia para esse processo todas as noites. Porque a gente, nessa liberdade condicional, né, condicionada, a gente ensaia para a morte, que é quando o espírito se desliga em definitivo daquele corpo. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não, o espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os liames que unem ao corpo se afrouxam e o corpo não necessita do espírito. Então, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Isso aqui é importante a gente compreender, porque é importante para nós, no momento em que a gente passa, todos nós também experimentamos isso, quando perdemos um ente querido. O José Manuel até estava falando aqui que isso é importante, até por esses desastres, por esse desastre enorme que nós passamos agora em janeiro. Tantas pessoas perderam seus entes queridos. E essa saudade, o tempo se encarrega de pelo menos aquietar um pouco, mas exatamente por isso. Porque nesse momento em que a gente se desliga do corpo, a gente se encontra com esses entes queridos que já foram. Os nossos amados, os nossos irmãos, os nossos amigos, que nos antecederam, né, na ida para o plano espiritual. Isso nada mais é que o processo da morte, é essa desvinculação do espírito desse corpo. E é nesses momentos que a gente tem a oportunidade de ter relação com esses queridos que se foram. Por isso que a gente sonha. O sonho nada mais é do que isso, é esse encontro, é esse registro. É o que a gente lembra da nossa atividade quando estamos emancipados. Então, é esse contato que a gente tem, é aquela, eu sonhei. Às vezes, o nosso ente querido desencarna numa situação de muita tristeza, de muita dor, em que ele passou por uma doença muito grave.
E esse reencontro, a gente vai ter esse contato com esse espírito numa outra situação. Ele não vai estar mais doente. Se ele tinha algum limite em se alimentar ou beber água, ele pode ali aparecer com isso. Não que o espírito precise tomar água, se alimentar, não. Quem precisa disso é o corpo. Mas o espírito, que ainda está sob uma grande influência da matéria, pode ali aparecer. Às vezes, podendo se alimentar, mas ele na verdade não se alimenta, é tudo plasmado, é tudo pelo pensamento daquele espírito. Porque o que tem necessidade de substâncias para se manter vivo é o corpo, não o espírito. O espírito não precisa se alimentar, não precisa daquelas, mas o espírito às vezes conserva essas sensações de frio, de fome, por causa do apego à matéria e a dificuldade que a gente tem às vezes de deixar essas sensações que são próprias do corpo, e a gente leva até passando pelo período da readaptação no plano espiritual, em que o espírito entende que ele não tem mais essas necessidades, que essas necessidades são inerentes ao corpo que nós estamos encarnados, Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Sabei que quando o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades que no estado de vigília. Tem a lembrança do passado e às vezes a previsão do futuro. Adquire mais poder e pode entrar em comunicação com os outros espíritos, seja deste mundo, seja do outro. Frequentemente dizes, tive um sonho bizarro, um sonho horrível, mas que não tem nenhuma verossemelhança. Enganas-te, é quase sempre uma lembrança de lugares e de coisas que viste ou que verás numa outra existência ou em outra ocasião. O corpo estando adormecido, o espírito trata de quebrar as suas cadeias para investigar no passado ou no futuro. Isso aqui é bom que a gente compreenda bem, porque quando nós estamos emancipados, o espírito ele tem uma liberdade. E nós podemos sim ter acesso a encarnações passadas, principalmente nos momentos da nossa existência atual, onde nós estamos sofrendo muito, onde estamos passando por provações ou expiações muito grandes. Então pode, de acordo com a necessidade, com a permissão de Deus, a gente ter acesso a uma existência anterior. Ou a gente ter aquela grande dificuldade de se relacionar com uma pessoa e não saber de onde aquilo ali vem. Então, dependendo da necessidade, nunca pela curiosidade, tem sempre que ter um objetivo sério isso, o espírito tem acesso a existências anteriores. E aí ele vai entender por que ele está passando. E ele pode ser que o espírito, quando volte para o corpo, a gente não lembre quando a gente acorde, mas a gente guarda uma vaga intuição. E às vezes aquela intolerância, aquela impaciência, aquela dificuldade de relacionamento com o ente querido nosso, nos é esclarecida. Ou também, sempre com o objetivo, um esclarecimento para o futuro. Uma intuição, olha, você vai passar por uma situação assim, 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 mas você pode agir assim, uma intuição, uma ajuda. De casos que a gente tem, sempre quando tem um acidente aéreo, algum acidente automobilístico, que a pessoa às vezes dias antes sonha que ia sofrer algum acidente e ela deixa de ir naquela viagem, acontece alguma coisa e ela perde o horário do voo, sei lá, são muitas histórias, tem muitos exemplos que a gente pode dar. Ela pode ter uma intuição de um futuro próximo, mas sendo útil e sendo permitido. Então o espírito, ele tem essa liberdade condicionada à necessidade dele saber coisas de existências anteriores ou um futuro que se aproxima, em que ele pode ser ajudado, ele pode ser intuído a não fazer aquilo, está com uma ideia fixa, a gente quer fazer aquilo, e a gente é orientado, olha, não faz isso porque as consequências vão ser essas, essas e essas. Então a gente muda, É assim que a gente é ajudado, que a gente é orientado. A gente nunca está sozinho, porque provavelmente a gente não daria conta, porque nós temos um passado a expiar, nós temos um presente que a gente realmente tem que dar conta e às vezes é difícil para nós a convivência, é difícil para nós essa prova, mas nós estamos sempre sendo amparados, nós jamais estamos sozinhos, nós somos o tempo todo orientados, então a gente precisa confiar e ter essa certeza que
por pior que seja a situação que a gente esteja passando, nós não estamos sozinhos. Todos nós temos um amigo, um anjo da guarda, um amigo protetor, não importa o nome. Mas cada um de nós tem um espírito que aceitou essa tarefa por amor, de cuidar de nós, de velar. Então, nesse momento, nós temos esse contato com esses amigos espirituais e muitas vezes também com inimigos, como a gente já disse aqui, para realmente tentar amenizar aquela situação. É explicado para aqueles dois espíritos ali que se reencontram o porquê deles estarem passando por aquilo ali. Então, muitas vezes, a gente vê pessoas passando por grandes provas, grandes expiações, com uma resignação que nos causa inveja às vezes. Porque a gente, às vezes, passa por situações muito pequenas. A gente passa por coisas mínimas e reclama o tempo todo, não trabalha a nossa resignação. E às vezes a gente olha como eu vou dizer, com admiração, né? Inveja não é o termo apropriado, mas a gente admira, às vezes, uma pessoa que passa por uma provação enorme e tem tantos exemplos a nos dar. É por isso, é porque ela sabe, e nós sabemos o porquê que nós estamos passando por isso. Foram as nossas escolhas como espírito. Elas são, sim, porque quando a gente não tem a capacidade de escolher, de ali planejar, ali administrar aquele planejamento da próxima encarnação, é imposto a nós passar por aquilo ali. Porque Deus sabe e os espíritos superiores nos orientam. Então, nós sabemos, sim, né, o que nós vamos passar, quais as nossas dificuldades, nós pedimos por isso. Então, como espíritos, a gente sabe, a gente aqui na matéria encarnada é diferente, a gente tem um esquecimento, mas esses momentos de emancipação da alma, isso pode nos ser revelado com o objetivo de nos ajudar. Pobres homens que conheceis tão pouco dos mais ordinários fenômenos da vida, acreditais ser muito sábios, e as coisas mais vulgares vos embaraçam. A esta pergunta de todas as crianças, o que é que fazemos quando dormimos? O que são os sonhos? Ficais sem respostas. O sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando o homem dorme, momentaneamente se encontra no estado em que estará de maneira permanente após a morte. Destes fatos, deveis aprender, uma vez mais, a não ter medo da morte, pois morreis todos os dias, segundo a expressão de um santo. A gente ensaia, porque é isso que acontece. A morte é essa ruptura, como a gente já falou aqui, definitiva. E a emancipação não. É esse momento em que a gente tem essa liberdade. E aqui a gente continua depois dessa questão 402, com um comentário de Kardec, que diz o seguinte: por efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. E é isso o que faz que os espíritos superiores consintam, sem muita repulsa, em encarnar-se entre vós. Deus quis que durante o seu contato com o vício, pudessem eles retemperar-se na fonte do bem, para não falirem, eles que viam instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu para o contato com os seus amigos do céu. É o recreio após o trabalho, enquanto esperam o grande livramento, a libertação final que deve restituí-los ao seu verdadeiro meio. O sonho é a lembrança do que o vosso espírito viu durante o sono. Mas observai que nem sempre sonhais, porque nem sempre vos lembrais daquilo que vistes ou de tudo o que vistes. Isto porque não tendes a vossa alma em todo o seu desenvolvimento. Frequentemente não vos resta mais do que a lembrança da perturbação que acompanha a vossa partida e a vossa volta. A que se junta a lembrança do que fizeste ou do que vos preocupa no estado de vigília. Sem isto, como explicarias esses sonhos absurdos a que estão sujeitos tanto os mais sábios quanto os mais simples? Os maus espíritos se servem dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes, né? E é um momento também que a gente pode ser ajudado, mas é um momento também em que nós, se estivermos invigilantes,
a gente também abre um campo para os nossos inimigos, para os nossos desafetos. Por isso a importância de orar, de fazer prece antes de dormir, de pedir nesse momento em que a gente vai ter essa liberdade, que a gente possa aproveitar o melhor possível esse momento que nos é oferecido. Mas nem sempre nós vamos aproveitar esse momento. E é importante, por isso é importante antes, né, do sono, a prece, o recolhimento, uma boa leitura, evitar filmes e leituras que nos excitem, que nos deixem realmente tumultuados, né? É como se alimentar mal à noite, comer uma feijoada à noite e querer dormir e ter sonhos, né? Claro que aquilo é pesado, é claro que a gente vai se alimentar mal, aquilo vai perturbar o nosso sono. É claro que se a gente faz a leitura ou assiste a um filme violento, a gente vai levar aquelas impressões ali conosco, no nosso espírito. E aí a gente vai buscar, às vezes durante essa emancipação, lugares também onde aquilo ali continua acontecendo. Importante fazer prece, pedir para que a gente seja orientado, que a gente aproveite esse momento. Mas a gente sabe, pela nossa inferioridade, pela nossa invigilância, a gente também nesses momentos é aí visitado por esses desafetos da atualidade, por desafetos de outras existências. Então é um momento importante para nós.